A paz do Senhor para todos aqueles que escutam o nosso canal. Nessa tarde de domingo, eu queria trazer essa reflexão bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Fala que Jesus, ele apazigua a tempestade. O mesmo que dizer que ele acalma a tempestade. Versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E, levantando-se também grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? É baseado nesse texto aqui que eu queria trazer a reflexão bíblica no canal nessa tarde de domingo. É interessante a gente observar o quanto que o texto é enfático em dizer que o desejo do Mestre, de Jesus, era chegar na outra margem do lago de Genezaré. Porém, a Bíblia vai dizer que ele tinha passado o dia inteiro cuidando da multidão, pregando, curando as pessoas. E aí a história vai dizer que Jesus estava cansado e ele resolve então pegar uma almofada lá no barco do Pedro, ficar lá na proa e tirar um cochilo, deitar algumas horas, descansar um pouco, né, para fugir do enfado do dia que foi exaustivo para a vida dele. Só que eu acho interessante aqui, o texto não é claro em dizer se foi Deus quem criou a tempestade naquele dia ali, para que os discípulos a enfrentassem, tendo em vista de ver como que eles enfrentariam aquela tempestade. Porém, o texto diz que ocorreu aquela repentina tempestade ali no mar. Porém, a história vai dizer que Jesus estava dormindo e os discípulos foram acordá-lo. E a pergunta que os discípulos fizeram foi muito intrigante. Eu fiquei meditando nisso aqui e tentando entender o que estava acontecendo naquele dia ali com Jesus e os discípulos. O episódio é muito interessante. Olha o que eles dizem: Mestre, acorda, não te importa que nós pereçamos? Ou em outra tradução, não te importa que nós morremos? Vamos todos morrer, o Senhor não está preocupado se nós vamos morrer ou não? A vida tem suas partes enfadonhas. A gente pode ver que existem momentos e existem dias na vida que a gente não quer sair da cama. Quem sabe, às vezes, a mente está um pouco desanimada por algumas situações que ocorreram anteriormente na nossa vida, no passado, podemos dizer assim, alguns dias atrás. Porém, eu fico tentando entender Jesus, como que ele assimila o problema e logo ele resolve o problema. É interessante que Jesus não respondeu. Se você for ler o texto, você não vê Jesus respondendo, diz assim: não, eu me importo se vocês vão morrer ou não. Ele não disse isso. Mas a ação dele fez a gente entender no texto o quanto ele se importava com a vida dos discípulos, o quanto ele priorizava a vida deles. Olha o que Jesus fez: ele levanta-se, está cansado, se levanta, olha para a tempestade, repreende o vento, diz ao mar para que ele fique quieto, e então toda a embarcação perdeu aquela agitação e aquele alvoroço, chegou ao final. Interessante que a bonança que estava longe, ela
chegou, aproximou-se de todos eles. E eles ficaram encantados com tamanha autoridade que emanava dos lábios do próprio Jesus. Os discípulos perguntaram, eu queria focar bem essa pergunta dos discípulos. Mestre, o senhor não está preocupado se nós vamos morrer ou não? O mar está agitado, a tempestade vai quebrar o barco, vai causar um naufrágio e nós vamos morrer. Era isso que os discípulos estavam passando para Jesus. E do outro lado eu vejo um Jesus calmo, sereno e tranquilo. Ele levanta, já sabe o que vai fazer, já sabe sobre o que ele vai ordenar e como ele vai usar a autoridade que ele tem para que os elementos da natureza lhe obedeçam e a bonança apareça. Eu fiquei analisando, os discípulos perguntaram, o senhor não está preocupado se nós vamos morrer ou não? E a resposta de Jesus imediata deu a entender o quanto ele amava a vida dos discípulos e o quanto ele priorizava que eles estivessem vivos ali e com ele. Será que Jesus estava provando a fé dos discípulos? Porque no versículo abaixo, Jesus vai dizer assim: vocês ainda são muito tímidos, vocês ainda não têm fé? Homens de pouca fé. Se vocês tivessem fé, era como se ele dissesse assim: se vocês tivessem fé, vocês diriam à tempestade, como eu falei, da forma que falei, ou quem sabe de qualquer outra forma diferente, mas pediam para que a tempestade se acalmasse, faziam uma oração breve e a tempestade se acalmaria. Jesus queria falar isso para os discípulos, queria dizer: olha, eu estou com vocês, vocês veem o sobrenatural. Eu digo para vocês que o caminho para se experimentar uma vida cheia do sobrenatural é através da oração e da busca de meu Pai Celestial, da confiança que você impregna em Deus, para que através da sua fé as coisas aconteçam e o sobrenatural se realize diante de seus olhos. Porém, vocês estão preocupados com a tempestade que se formou há poucos tempos e pensando que já vão morrer. Que desespero, que agonia, que inquietude é essa que tomou conta do coração de vocês, fazendo vocês deduzirem que o barco vai naufragar e vocês vão morrer. Eu fico analisando, as perguntas dos discípulos foram muito interessantes. Será que o Senhor se importa? Eu queria dizer para você que está me ouvindo no canal, talvez você passa por momentos de dificuldades na sua vida, sofrimentos. Às vezes se sente sozinho, sozinha, às vezes se sente angustiado, coração doído, às vezes está cabisbaixo, às vezes está desesperançoso, às vezes está ansioso demais, às vezes está sem vontade de fazer nada, não está bem com ninguém, às vezes está mal consigo mesmo, às vezes o emocional tá ferido, está lá por dentro bagunçado, e aí você pergunta: será que Jesus se importa com o que eu estou sentindo agora? Com o meu momento? Esse momento que não é bom na minha vida, será que ele se importa? Será que ele está preocupado? Será que ele tem o desejo de me ajudar? Olha, na pergunta dos discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, será que o Senhor tem desejo de nos ajudar para que a gente não morra? Você viu que ele levantou, resolveu o problema e houve calmaria. Eu não sei, o texto não diz, mas talvez, quem sabe, ele voltou e dormiu de novo. Acalmou a tempestade e disse: esse é o problema que está inquietando vocês. Fica quieto, mar. Vento, para de soprar forte. E aí ele volta, quem sabe deu outra cochilada até chegar do outro lado do mar. Os discípulos ficaram cheios de temor, diz o texto. E eles disseram assim: que homem é este? Que até o vento e o mar
Ele fala com eles e eles obedecem a sua voz. Eu fico olhando que aquilo que fugia do controle dos discípulos não foge do controle de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que está fora do meu controle, que eu não consigo controlar, que eu não tenho o poder de controlar, Jesus tem esse poder de controlar. E Jesus tem essa capacidade poderosa de chamar o sobrenatural para si e fazer que na minha e na tua vida existam mais dias de felicidade, de alegria, trazendo bonança. Eu queria dizer para você nessa tarde que Jesus está promovendo bonança na sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, qual é o caminho que você está trilhando, qual é a noite escura que você está caminhando por ela. Eu queria dizer para você que em toda a história da sua vida, em toda a sua caminhada, Jesus sempre esteve dentro do barco. E significa muito quando Jesus está dentro do barco, do meu e do teu barco. O quanto significa, o quanto é importante ele estar dentro do barco. E aí eu queria dizer para você, encerrando essa reflexão, que a gente conhece um Jesus que se importa com mínimos detalhes da nossa vida quando nós enfrentamos as grandes e terríveis tempestades da vida. Talvez você não entenda hoje, eu estou sofrendo muito, irmão João Paulo. Estou sofrendo demais, está difícil demais meu caminho, é muito doloroso. Eu tenho seguido um caminho escuro, uma noite escura, eu tenho enfrentado, são lágrimas, são dificuldades, são filho que aperreia, são problemas intensos na vida, no relacionamento, seja lá qual for o problema. Você entende o quanto Jesus é poderoso na sua vida e eu também entendo o quanto Ele é poderoso na minha vida quando eu vivo um momento difícil e eu vejo Jesus ir lá e acalmar aquela tempestade, resolver o problema para mim e resolver o seu problema também. Então eu queria dizer para você que nessa tarde que Jesus se importa com o seu hoje, com o seu agora e com o seu amanhã. E Ele quer te responder. E Ele quer fazer algo grande na sua vida, trazendo alegria, porque trouxe alegria para os discípulos que estavam dentro do barco. O barco não quebrou. O barco chegou aonde tinha que chegar. Todos ficaram felizes com o que Jesus fez. E eles ficaram satisfeitos. E foi necessário Ele fazer algo e transformar e mudar a tempestade na vida dos discípulos para mudar o dia deles. Eu queria dizer para você, terminando essa reflexão, se for necessário Jesus entrar em uma tempestade e brigar com ela por você, Ele vai fazer isso. Se for necessário Ele falar para a tempestade, Ele também vai falar e vai se intrometer e vai dizer assim, eu quero essa tempestade também para mim, porque eu vou resolver o seu problema, porque eu me importo com você. Eu me importo que você esteja vivo, que você esteja viva na minha presença, diz o Senhor. Então é isso, medita nessa palavra. Jesus, não é? Testou os discípulos por um momento, às vezes te testa, às vezes dói, às vezes é estranho. Existem caminhos que nós desconhecemos e entrar neles e vivenciarmos eles causa dor, incomoda, né? É diferente, é algo novo, é estranho. Mas no final Jesus nos dá uma boa lição e nos ensina coisas grandes concernentes ao reino de Deus. Eu queria dizer isso para você, que você medite na palavra do Senhor, continue orando, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, e as tempestades que Ele já venceu com você, 99, se vier a 100, vai dar certo. Ele também vai resolver essa tempestade. Confia no Senhor, acredita, Ele é fiel e vai cuidar de mim e de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Senhor continue acalmando as tempestades na sua vida, porque Ele tem esse poder, Ele tem essa graça poderosa, Ele tem essa autoridade infinda e Ele pode fazer e transformar nossos momentos de dores em momentos de alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Medita nessa palavra, diz o Senhor Jesus.